Então, veja, nós partimos de uma situação que antigamente o crime organizado montava empresas de fachada para lavar o seu dinheiro. Quando eles entram num negócio formal, é pior, uma prestação de serviço público essencial, imagine resolver parar. Aliás, quando tinham greves de ônibus, as outras empresas diziam, olha, se não parar, se o sindicato mandou parar, não parar, é porque é o ônibus do PCC, aí ninguém pode ir com eles. Isso já é uma máfia que se aproxima muito das máfias, inclusive do modus operandi das máfias italianas. Veja, todo mundo já ouviu falar aqui em São Paulo que as empresas de ônibus, ou na época aí as peruas, né, as fãs, elas tinham uma participação do PCC. Tá? Por quê? Porque na época da greve, eu acho que foi nos anos 90, se eu não me engano, ou 2000, não me lembro de cabeça, até porque eu moro no interior, né? Sou de Presidente Prudente. Mas houve uma greve geral de ônibus aqui em São Paulo, e aí apareceram os peroeiros, né? Aqueles caras que faziam o transporte ali. Já haviam, mas eles acabaram se profissionalizando. Eles viraram depois cooperativas, né? As peruas viraram vans, micro-ônibus, né? E aí veio uma legislação, o município resolveu privatizar, porque era um serviço que era municipal. E nessa privatização, a legislação obrigou que essas cooperativas se tornassem SAs. Né? E aí, em que pese, talvez, a intenção fosse melhorar a situação desses cooperados, trazê-los da informalidade, aí ia ser um ramo que o Valfrido conhece melhor do que eu, né? Que é um advogado de direito empresarial, trazê-los da informalidade para a formalidade, torná-los uma empresa de fato, uma SA, só que eles precisavam integralizar capital, precisavam ter prédio próprio, estacionamento próprio, eles não tinham capital para isso. Por quê? Porque às vezes o sujeito tinha um ônibus, né? Era uma van, depois virou um ônibus, ou tinham dois, né? E aí aparece o quê? Aí aparece a figura do PCC, que vai lá e captura a direção dessas empresas. Fala, olha, eu vou integralizar 50 milhões, foi isso que aconteceu numa das empresas, a TW, que tinha 2.200 ônibus, né? Então eu vou integralizar 50 milhões de reais no capital, tá aqui o estacionamento, tal, só que eu passo a ser o acionista principal. E aí eles foram fazendo o quê? Eles foram tirando os cooperados. Em que medida? Né? Pela própria legislação, que, como eu disse, foi para melhorar o serviço e talvez a situação do cooperado, se exigia que a cada 10 anos o ônibus fosse trocado. Então, quando esses caras assumiram, e foram duas empresas, né, e com o mesmo modus operandi, uma pior ainda que eu já vou narrar, quando eles assumiram esse negócio, a direção das empresas, eles foram, de certa maneira, expulsando os pequenos cooperados. Por quê? A legislação falou, em 10 anos tem que trocar o ônibus. Eles apresentavam uma contabilidade mensal. Olha, gastamos tanto com motorista, com óleo, com manutenção, com imposto, com isso, com aquilo. E aí, ó, tá aqui. Você tem R$2.000, R$3.000 no seu ônibus por mês. Chegou a ter, eu tenho casos lá de cooperados que tinham 2 ônibus, 3.000 cada ônibus. Sendo que a empresa recebe da prefeitura em subvenção, recebia R$50.000 por ônibus de subvenção. Fora o dinheiro das catracas. Entendi. Né? Mas isso ficava diluído na administração dessas empresas, pelo próprio PCC, integrantes do PCC, e aí fraudava não só o poder público municipal, que estava pagando, né, mas fraudava também os cooperados. Porque aí, com 10 anos, o Igor, você precisa me dar um ônibus novo. Você está recebendo 3.000 por mês daquele ônibus. Eu falei, mas eu não tenho como comprar, não tenho nem como pagar um leasing, né, um financiamento. Então, tô aqui o seu ônibus, tira o adesivo, devolve o ônibus velho e você está fora. E a sua cota vem para mim. Foi isso que aconteceu. E aí eles montaram um monte de empresas, não fantasmas, empresas de fachada, fornecedoras, para inclusive a empresa de ônibus dar prejuízo. Aí fraudou os cooperados num segundo momento, porque ela só dava prejuízo enquanto esses sócios majoritários que eram da facção tinham casas em Miami, casas em condomínios aí em Jundiaí, em outros locais aí, dos mais caros do país, né? Então, o que a gente percebeu e o que nos preocupou? Essas duas empresas, elas transportavam mais de 20 milhões de passageiros por mês. Prestavam um bom serviço. Uma delas é a melhor avaliada pela população.
E, de fato, essas empresas nunca participaram de greve, né? Porque os motoristas eram obrigados a trabalhar. Então, o que a gente percebeu? Que eles não estão mais, né, como eu disse, montando empresas de fachada. Eles querem um negócio que seja legal, de preferência um negócio público, porque a chance de você ter aí corrupção na questão de contrato, de licitação é maior, porque eu falei 50 mil, mas tinham vários aditivos, né? Então, entendi, eles receberam no ano mais de R$1 bilhão, fora o que eles receberam da bilheteria, né? Da catraca, né? Das passagens dos ônibus. Então, essa é a questão mais perigosa, eu acho, que é quando a gente não vê mais, porque o sujeito que está sendo transportado, e mesmo o funcionário, o motorista, o cobrador, o funcionário administrativo, não tem nada a ver com o PCC. Às vezes eles até imaginam, parece que eles são criminosos, mas não sabem que aquilo era do PCC. Uhum. Então, eu estive na Sicília em julho, né, no aniversário da comemoração lá, solenidade de morte do